queridos, graça e paz. Deus te abençoe, uma ótima tarde. Estamos entrando ao vivo aqui nessa live nos estúdios da Rádio Web TV Shalom. Estamos aqui para um rápido estudo bíblico para falar sobre o que Deus requer de nós, o que Deus espera de nós. Esse é o tema do nosso estudo hoje, o tema da nossa aula. Essa é a última aula da série sobre práticas cristãs. Nós já fizemos aqui 6 videoaulas sobre práticas cristãs, sobre práticas que todo cristão precisa ter, que todo cristão precisa exercer. Se você não viu alguma das aulas que nós fizemos aqui anteriormente, eu te convido a você acessar o canal do Instituto Bíblico Ruach no YouTube e procurar a playlist Práticas Cristãs, série Práticas Cristãs. Então lá tem os 6 vídeos que nós fizemos aqui, as 6 aulas, e você pode acessar qualquer um deles lá. Nós falamos sobre a prática da leitura bíblica, a prática da oração, do jejum, o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo. Falamos sobre como saber se eu sou salvo. E hoje, na última aula, o último estudo bíblico dessa série sobre práticas cristãs, nós vamos falar sobre o que Deus espera de nós. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você compartilhar essa live. Nós vamos para um louvor rapidinho, só para dar tempo de você compartilhar. Compartilhe essa live, esse estudo, nos seus grupos de WhatsApp, na sua linha do tempo no Facebook. Seria muito importante que mais e mais pessoas, mais e mais irmãos pudessem ter esse conhecimento que nós vamos passar hoje, essa aula que nós vamos hoje ministrar aqui. Então, nós vamos rapidinho para um louvor e já voltamos com o estudo, o que Deus espera de nós. Compartilhe essa live, daqui a pouco a gente volta. Up your hands. I worship, you are here. You are working miracles. I worship you. I worship. I call it waymaker, miracle. Bom, o que Deus espera de nós? Esse é o tema da nossa aula de hoje, nesse último vídeo da série Práticas Cristãs. E eu quero basear essa aula de hoje, quero basear esse estudo de hoje, tá? Em um texto bíblico que está em Atos 17, versículos do 14 ao 17. A primeira coisa que Deus espera de nós. Pode passar o slide. A primeira coisa que Deus espera de nós. Deus espera de nós algumas coisas, né? Então nós vamos compartilhar algo aqui relacionado dentro de uma linha de raciocínio, relacionado dentro de um tema. A primeira coisa que Deus espera de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículos 14 ao 17, que fala assim:
No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então essa história fala de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo, aonde ele foi mandado para Atenas e Silas e Timóteo ficaram em Tessalônica. Silas e Timóteo ficaram em Tessalônica e Paulo foi para Atenas. E aí o que acontece? Paulo estava em Atenas esperando Silas e Timóteo chegar no porto. Enquanto ele estava aguardando, ele resolveu andar pela cidade. Diz aqui que os irmãos o acompanhavam, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O que acontece? Essa época, né? Essa época do primeiro século da igreja, era uma época que ainda a mitologia grega estava muito presente nas cidades e principalmente na capital da Grécia. Principalmente na capital da Grécia, do país da Grécia. E haviam vários templos, haviam vários deuses na mitologia. Zeus, Atenas, Afrodite, Poseidon, vários deuses dentro da mitologia. E Paulo começou a andar pela cidade e diz aqui a Bíblia que ele comovia o seu espírito dentro de si, vendo a cidade tão entregue à idolatria, vendo as pessoas buscando outros deuses, buscando uma estátua que estava ali, mas que não existia na verdade, era apenas uma estátua de gesso, ou de pau, ou de pedra, e as pessoas ali sacrificando, adorando, orando aquelas estátuas, e isso comoveu o espírito de Paulo dentro dele. O que Deus espera de nós? Próximo slide. A primeira coisa, Deus espera que nós sintamos o mesmo amor que Ele sente pelas outras pessoas. Deus, Ele espera que nós venhamos sentir o mesmo amor, a mesma compaixão que Deus sente pelas pessoas. Quando Deus, Ele olha alguém entregue à idolatria, quando Deus, Ele vê alguém entregue ao mundo, aos vícios, às drogas, ao pecado, alguém distante dele, alguém caminhando a passos largos para o inferno. Deus, Ele sente compaixão, Ele quer de alguma forma fazer com que essas pessoas venham para Ele. Deus, Ele quer que de alguma forma essas pessoas sintam o amor dEle. E Deus, Ele espera que nós sintamos o mesmo amor pelas outras pessoas. Vamos para o próximo slide? Olha só essas 3 perguntas. O que você sente quando você vê as pessoas perdidas? Qual é o sentimento que está dentro de você? Você é cristão, você é evangélico, você é salvo, você é servo de Deus. Qual é o sentimento que você tem quando você vê as pessoas perdidas? Qual é o sentimento que você tem quando você vê as pessoas na idolatria? Você vê as pessoas orando a um Deus ou a um santo? Quando você vê as pessoas elevando as suas orações, a sua fé a uma estátua de gesso, que não fala, que não vê, que não existe, é apenas uma estátua. Qual é o sentimento que você tem quando você vê essas pessoas?
Qual é o sentimento que você tem quando você vê, por exemplo, vários jovens num baile funk? Vários jovens ali reunidos para desfrutarem, para curtirem o prazer da carne, bebendo, se drogando, se prostituindo. Qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que você tem quando você vê, passa em frente, por exemplo, um centro espírita, um centro de candomblé, e você vê as pessoas ali servindo às religiões afros, você vê as pessoas ali cultuando a demônios, espíritos enganadores. Qual é o sentimento que você tem? Qual é o sentimento que você tem quando você sabe que os seus amigos e familiares estão indo para o inferno? Qual é o sentimento que você tem? Não é à toa que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2:5, ora, que haja o mesmo sentimento, em vós, que também houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Deus espera que nós sintamos o mesmo amor que Ele sente pelas pessoas. Eu quero que você pense agora na sua rede de contatos. Pense agora nas pessoas que estão à sua volta, que trabalham com você, nos seus vizinhos. Pense agora nos seus familiares, aqueles que ainda não servem a Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Será que nós temos um sentimento de compaixão e de amor por essas almas? Ou será que nós temos um sentimento de indiferença? De falarmos assim, olha, eu já estou salvo, quer saber, eu já tenho a minha salvação, domingo eu pego a minha Bíblia, ponho embaixo do braço e vou para o meu culto, vou para a igreja servir a Deus, adorar a Deus. E as pessoas que estão à nossa volta? E as pessoas que estão perdidas, precisam de uma palavra. Um dos meus colegas de trabalho, das pessoas que trabalham comigo, estava afastado dos caminhos do Senhor. E eu me propus a orar por ele. E às vezes eu conversava com ele esporadicamente e ele falava assim, olha Paulo, eu estou fraco, eu estou afastado, eu caí da graça. E isso até afetou o meu casamento, isso até afetou o meu relacionamento conjugal, porque por causa da minha queda, eu acabei me separando da minha esposa. E eu me propus a orar por ele. Orar por ele. E nessa campanha de oração que eu estava fazendo por ele, nem sabia. Teve um dia que ele me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse para mim assim, Paulo, eu estou mal, porque chegou o meu divórcio. Chegou o meu papel do divórcio, eu preciso assinar esse divórcio. Eu não sabia, não imaginava que isso ia me trazer tanta dor. E aquela mensagem que ele me mandou foi a oportunidade que eu tive para falar com ele. Falar para ele assim, você precisa acertar a sua vida com Deus. Você precisa acertar a sua vida com Cristo. Você precisa voltar para a igreja, voltar para Cristo, voltar para os caminhos do Senhor. E comecei a falar com ele pelo WhatsApp. E qual não foi a minha surpresa que no dia seguinte, ele me mandou uma mensagem dizendo assim, Paulo, o Espírito Santo me visitou. E eu fiz uma aliança com Deus novamente. Eu reatei a minha aliança com Deus. E isso aconteceu mês passado. Quando foi minha surpresa, ele veio falar para mim, há umas semanas atrás, que ele e a esposa reataram o relacionamento. E agora vão ter que casar de novo, porque já tinham se divorciado, agora vão se casar novamente. Qual é o sentimento que você tem dentro do seu coração pelas pessoas que estão caminhando para o inferno?
que estão indo para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. O apóstolo Paulo se comovia no seu espírito quando ele olhava a cidade entregue à idolatria. Deus espera que nós, eu e você, tenhamos o mesmo sentimento de amar a alma das pessoas, de querer que essas pessoas tenham uma mudança de vida, um encontro com Cristo. Segunda coisa que Deus espera de nós. Vamos para frente? Segunda coisa que Deus espera de nós. Pode passar. Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21. Olha a história que conta. Diz: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Isso aqui está falando de Jesus. Então Jesus, quando ele iniciou o seu ministério, ele estava em Cafarnaum. E então, em algum momento do seu ministério, ele volta para a sua cidade, onde ele cresceu, onde ele viveu a infância, a adolescência, a juventude. E agora ele diz que chegando-se a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, segundo o hábito das pessoas se reunirem nos sábados nas sinagogas para cultuar. E levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Próximo slide. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro. Volta um slide, Vinícius. Aqui, ó. Então, ele abriu onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Próximo. E cerrando o livro, tornando a dá-la ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Diz a tradição judaica que todas as sinagogas elas eram uma espécie de igreja, um ambiente de culto, né, hebraico, culto judaico, que foi desenvolvido na época do cativeiro babilônico, porque as pessoas não tinham mais o templo como referência de culto, e as sinagogas foram criadas em determinados locais para que os judeus pudessem se reunir e cultuar a Deus. E essa tradição ela continuou após a volta do cativeiro. Ela continua, ou seja, eles continuam adorando a Deus e cultuando a Deus em sinagogas. E aí o que acontece? Jesus ele volta, né, como eu falei, para a sua cidade onde ele foi criado, não onde ele nasceu, porque ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. E quando ele estava lá no culto, lá no sábado, diz a tradição que haviam 3 cadeiras, como se fosse no púlpito, para a gente entender melhor, como se fosse o púlpito, tinham 3 cadeiras. A cadeira da direita era a cadeira do oficial da sinagoga. Era como se fosse o dirigente da congregação. Ele era responsável, né? Diz aqui que ele entregou ao ministro, encerrando o livro, tornando a dá-la ao ministro. O ministro era o dirigente da sinagoga. A cadeira da esquerda era a cadeira do pregador. Ou seja, todos os sábados, quando alguém que estava no meio da sinagoga, sentia de dar uma palavra, de trazer uma mensagem, então ele sentava na cadeira do pregador e todo mundo sabia que aquela pessoa que sentou ali, aquele homem que sentou ali, era o pregador da manhã. E a cadeira do meio ficava vazia, porque eles entendiam que aquela cadeira era a cadeira do Messias.
Então, quando o Messias viesse e livrasse Israel, todas as vezes que ele entrasse na sinagoga, ele se sentaria na cadeira do meio, que era a cadeira do Messias. Então essa cadeira ficava vazia, ninguém podia sentar nessa cadeira. E aí, Jesus ele chega em Nazaré, vai ao culto na sinagoga, e a primeira coisa que ele faz, ele se assenta na cadeira da esquerda, porque ele ia pregar naquela manhã. E quando ele levanta, o ministro passa a ele o pergaminho, e ele então abre em Isaías, Isaías, onde estava escrito: eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E ele lê aquele texto, e ele então diz o texto, que ele cerrando o livro, ele terminou de ler, ele cerrou o livro, fechou o pergaminho, entregou para o ministro e assentou-se. Sabe onde ele se assentou? Na cadeira do Messias. Ele se senta na cadeira do Messias, e diz que os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele, olhando para ele. E ele então começa a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E a continuação do texto fala que Jesus então ele começa a dizer: olha, vocês dirão, médico, cura-te a ti mesmo. E ele começa a falar: mas eis que eu vos digo que vocês verão os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ele começa ali a dissertar, diz o restante do texto, e a história termina com as pessoas dizendo: mas ele não é o filho de José, o carpinteiro, e não estão aqui conosco seus irmãos, perdão, não estão aqui conosco seus irmãos e suas irmãs? E então eles pegam Jesus e começam a gritar: blasfêmia, blasfêmia, e vão levar Jesus para lançá-lo de um penhasco. Mas o texto fala, a história conta, que ele se esquivou, saiu pelo meio da multidão e fugiu. Por que eu estou dizendo isso? Jesus ele usava de uma estratégia. Ele entrava nas sinagogas, como ele fez aqui em Nazaré, e ele se apresentava como o Messias. Ele se apresentava como o Messias. Sabe o que Deus espera de nós? Próximo slide. Deus espera que você aproveite as oportunidades e use estratégias para falar dele às pessoas. Deus espera que nós encontremos e aproveitemos as oportunidades. Quando você tem uma oportunidade de falar de Cristo a alguém, quando você tem uma oportunidade de apresentar o Evangelho para alguém, Deus espera que eu e você façamos isso, que nós aproveitemos as oportunidades e que nós usemos de estratégias para apresentar o amor dele às pessoas. Assim como Jesus fazia. E digo mais, o apóstolo Paulo, ele também usava essa estratégia de Jesus. Quando ele ia de cidade em cidade, o que ele fazia? Durante a semana, que não tinha culto na sinagoga, ele trabalhava fazendo tendas. Ele construía tendas, e ali vendia, comercializava para se manter. E quando era no dia de sábado, que era o dia do culto na sinagoga, ele ia para a sinagoga. E o que ele fazia? Primeira coisa que ele fazia quando entrava na sinagoga, sentava na cadeira do pregador. E todo mundo sabia que aquele estranho, aquele forasteiro, que ninguém conhecia, que sentou na cadeira do pregador, era a pessoa que ia ministrar naquele culto. E quando Paulo levantava, ele começava a apresentar Jesus como Messias. E diz a Bíblia, em muitos textos do livro de Atos, que ele disputava com os judeus. Ou seja, o que Paulo fazia? Ele mostrava os textos, as profecias do Antigo Testamento, mostrando o Messias, apontando o Messias, e ele mostrava o cumprimento dessas profecias em Cristo. E muitos acreditavam na mensagem de Paulo. Essa era a estratégia dele. É a estratégia que ele usava. Quer ver outra coisa? Próximo slide. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O mesmo texto que nós lemos, que fala que Paulo chegou em Atenas. Certo? Olha o que ele fez. E estando
versículo 22. No meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha só, presta atenção nessa história aqui. Paulo chega no Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era um lugar que ficava na Acrópole, que ficava numa montanha, ou seja, em Atenas, e era uma espécie de galpão, uma espécie de um templo, uma espécie de galpão, onde aconteciam os julgamentos, onde aconteciam situações como se fosse um fórum, vamos dizer assim. E dentro desse Areópago, haviam várias estátuas, vários altares aos deuses da mitologia grega. Então tinha lá a estátua de Zeus, tinha lá a estátua de Atenas, tinha lá a estátua de Baco, tinha a estátua de todos os deuses da mitologia, e cada estátua tinha lá os seus adeptos, os seus devotos. Só que tinha um altar dentro daquele Areópago, no meio de todos, e Paulo foi lá. Paulo estava andando pela cidade, esperando Silas e Timóteo chegarem, e ele vai no Areópago, vai conhecer o lugar onde estavam os deuses, os altares, os santuários. E ele vê um altar que não tinha estátua nenhuma em cima, estava escrito: ao Deus desconhecido. Eu fui procurar saber o que significava, por que havia esse altar. A história conta que houve uma época em Atenas que houve uma peste na cidade. E essa peste matava centenas de pessoas todos os dias. E ninguém conseguia detectar ou saber o que era essa peste. Imagina, naquela época, a saúde, o conhecimento científico precário, a medicina reduzida, o conhecimento da medicina. E essa peste matava as pessoas todos os dias, morriam todos os dias. E o que as autoridades de Atenas fizeram? Eles fizeram uma convocação e pediram, por exemplo, para que os devotos de Zeus, e mesmo aqueles que não eram devotos, eles orassem a Zeus pedindo que Zeus aplacasse a sua ira e que parasse com a peste. Porque naquela época eles atribuíam tudo aos deuses. Tudo aos deuses. Tudo que acontecia era, de alguma forma, segundo eles, a crença deles, uma influência dos deuses sobre as pessoas. Então eles clamaram, sacrificaram a Zeus, mas a peste continuou. No segundo dia, falaram: olha, vamos hoje clamar a Atenas. Deve ser Atenas que está provocando isso. E eles então clamaram a Atenas, e todos os dias eles clamavam a um deus da sua mitologia, do panteão grego. Até que acabou-se os deuses, e as pessoas continuavam a morrer às centenas, todos os dias. Não só em Atenas, mas a peste começou a se espalhar pelas outras cidades da Grécia. E então eles falaram assim: olha, deve haver um Deus que nós não conhecemos, que está irado conosco, e vamos então clamar a esse Deus e pedir para que ele cesse essa praga e pare de matar as pessoas, que as pessoas parem de morrer. E a história conta que eles então se reuniram e começaram a clamar a esse Deus que talvez existisse, que eles não conheciam. E aí a peste parou. As pessoas pararam de morrer e cessou-se a peste. E aí eles descobriram: existe um Deus que nós não conhecemos. Existe um Deus desconhecido, que nós não sabemos quem é, que estava irado conosco. E eles então acrescentam um altar no Areópago, que não tinha estátua nenhuma em cima, porque eles não sabiam quem era, e o nome desse Deus era o Deus desconhecido. Quando Paulo ele entra no Areópago e ele vê
esse altar ao Deus desconhecido, ele então começa a dizer para todos os que estavam dentro do Areópago, dizendo assim: olha, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. E ele fala: esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é esse que eu vos anuncio. E quando ele fala isso, que ele anunciava o Deus que eles não conheciam, várias pessoas procuram, o texto continua dizendo que várias pessoas procuram a Paulo e começam a perguntar para ele: que doutrina é essa que você está falando? Que Deus é esse que você está falando? E ele diz: olha, o Deus que criou os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Ele começa a apresentar a Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E ele então começa a apresentar a Deus, o Deus Criador, e diz o texto que várias pessoas aceitam a Cristo, várias pessoas ouvem a mensagem do Evangelho e se convertem em Atenas, porque Paulo usou a estratégia do Deus desconhecido. Deus espera que nós aproveitemos as oportunidades e que nós usemos de estratégias para apresentar Deus às pessoas. Comece pelos seus familiares e amigos. Olha só, falando de evangelismo, nós sabemos que existem métodos, não é isso? Existem métodos. Tem pessoas que vão para as ruas, colocam lá uma caixa de som, colocam um instrumento, arrumam um caminhão de som, fazem um culto ao ar livre para apresentar Cristo às pessoas. Tem pessoas que entregam panfletos evangelísticos nas ruas. Todos os métodos para evangelizar e apresentar Deus às pessoas é válido, mas não existe um método mais eficaz, não existe uma forma mais eficiente do que evangelizarmos através de relacionamentos, através da sua rede de contatos, as pessoas que estão à sua volta. Por quê? Olha só, por quê? O que é mais fácil? Você acreditar num estranho, um estranho que você nunca viu na vida e que te entrega um panfleto, que te entrega um folheto na rua? É mais fácil você acreditar e confiar nessa pessoa, ou é mais fácil você acreditar num amigo que você conhece, que você sabe o endereço, que você conhece a conduta dele? O que é mais fácil? É mais fácil você acreditar na mensagem de alguém que você conhece, de alguém que você tem amizade, de alguém que você tem confiança. Olha só o que diz, próximo slide, olha só o que diz João, capítulo 1. Olha só que exemplo interessante. Versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então André, ele era um discípulo de João Batista. E quando André ouviu João falar assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, André começa a seguir a Jesus. André deixa de seguir João e começa a seguir Jesus. E André tinha um irmão, que era Pedro. E diz aqui que este achou primeiro a seu irmão, olha só, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. Então André chama seu irmão Pedro e leva Pedro até Jesus. Ou seja, antes de Jesus ter aquele contato lá na pesca maravilhosa, no mar da Galileia, que Jesus ele chama Pedro e fala para Pedro: Pedro,
pega o barco lá, porque eu vou utilizar o seu barco. Pedro já conhecia a Jesus através do seu irmão. Ele já tinha tido um primeiro contato, um primeiro conhecimento com Jesus através de André, seu irmão. Próximo slide. Versículo 44. E Filipe, que era um outro discípulo de João e que também começou a seguir Jesus, era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael, seu amigo, e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Ou seja, Filipe encontrou seu amigo e falou assim: olha, nós achamos o Cristo, aquele que foi profetizado por Moisés e pelos profetas, Jesus de Nazaré. Aí Natanael falou assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré é uma cidade pobre, uma cidade paupérrima, uma grande favela, né, de Israel, na época de Jesus. E aí Natanael falou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Filipe falou assim: olha, vem e vê, vem você mesmo e vê. A sequência desse texto, depois você pode ler na sua casa, se você quiser abrir a Bíblia e ler aí, a sequência desse texto fala que quando Natanael estava se aproximando de Jesus, Jesus virou para Natanael e falou assim: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, que ninguém engana, que ninguém ludibria. E aí Natanael falou assim: de onde você me conhece? Jesus falou assim: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Diz a história que Natanael era da mesma idade de Jesus. E que quando Herodes mandou matar as crianças, a mãe de Natanael escondeu ele embaixo de uma figueira. Ou seja, só Natanael e a mãe dele sabiam daquela história. Jesus falou assim: eu te vi você estando embaixo da figueira. Quando Jesus falou isso, Natanael falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim: só porque eu disse que eu te vi você embaixo da figueira, você creu? Pois a partir de agora, você verá outras coisas. Você verá os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Comece pela sua rede de contatos. Teve um tempo que eu participei do marketing multinível. Não sei se você já participou de alguma empresa de marketing multinível. E eu aprendi muito nessa época. Aprendi muito. Uma das coisas que eu aprendi é para você, na hora que você vai apresentar um plano de marketing multinível para alguém, você começa pelos seus contatos quentes, pela sua lista de contatos quentes. Quem é a sua lista de contatos quentes? São seus familiares, são seus amigos, pessoas do seu convívio, pessoas que você conhece. Porque é muito mais fácil elas comprarem algo, elas acreditarem em algo de alguém que elas conhecem. Eu aprendi muito. Depois você vai para os seus contatos mornos, que são as pessoas que você não tem tanta amizade, mas você tem um conhecimento, um coleguismo, conhece de vista. E depois os contatos frios, pessoas que você nunca, que não te conhece, que você não conhece elas, né? Ou seja, apresentar o plano de salvação, você pode usar essa estratégia. Comece pela sua rede de contatos, os seus contatos quentes. Será que os seus vizinhos sabem que você é cristão? Será que os seus colegas de trabalho sabem que você serve a Deus? Ou será que você é um cristão agente secreto, 007, daqueles que ninguém sabe, ninguém conhece, né? Ninguém sabe da sua vida com Deus, ninguém sabe que você é um servo de Deus? Não! Você não pode ser um cristão agente secreto. Você tem que espalhar as boas novas. Deus espera de nós. Você sabe por que Deus não mandou os anjos para pregarem o Evangelho? Sabe por que Deus não enviou os anjos para falarem do amor dele para as pessoas? Porque os anjos não sabem o que é perdão. Anjos não sabem o que é perdão. E eu vou terminar esse estudo falando uma coisa.
Vou terminar esse estudo falando uma coisa. Próximo slide. Lá em Mateus capítulo 24 e 25, Deus ele quer usar os seus talentos e os seus relacionamentos para alcançar vidas e trazê-las a Cristo. Se você pegar Mateus capítulo 24 e 25, que fala do sermão profético. No capítulo 24, Jesus ele faz um sermão trazendo revelações a respeito do princípio de dores e da tribulação. Então, capítulo 24 de Mateus, que é chamado de sermão profético, Jesus ele dá alguns detalhes. Jesus ele fala de alguns eventos que acontecerão pós-arrebatamento e pré-arrebatamento. Princípio de dores, pré-arrebatamento. Tribulação, pós-arrebatamento. E aí quando entra no capítulo 25, que é a continuação do sermão profético, Jesus ele conta 3 parábolas principais. A parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e a parábola das ovelhas e dos bodes, que está relacionado à vinda de Cristo. Primeira parábola, vamos fazer uma análise por cima, uma análise panorâmica. Primeira parábola das 10 virgens. Jesus estava falando sobre a importância de mantermos um relacionamento com Deus ativo. 5 virgens prudentes e 5 virgens imprudentes, que não levaram a sua vida com Deus a sério, que não mantiveram azeite reserva dentro das suas lâmpadas e por isso deixaram com que elas estivessem se apagando. Jesus estava falando da importância de nós mantermos o nosso relacionamento diário com Deus, vivo, aceso, e não apenas resumir a nossa vida com Deus a frequentar cultos, e não apenas resumir a nossa vida com Deus a ir à igreja, mas um relacionamento diário, devocional com Deus. A segunda parábola, a parábola dos talentos, onde Jesus conta que um senhor foi fazer uma viagem para uma terra distante e pegou as suas riquezas e distribuiu para os seus servos. Um talento era correspondente a 42 quilos de ouro. Um talento. Ou seja, ele pegou as suas riquezas e ele entregou aos seus servos conforme a capacidade de cada um deles em administrar. E qual que é o sentido dessa parábola? Deus espera que nós, seus servos, multipliquemos as riquezas que Ele nos deu. Multipliquemos aquilo que Ele nos deu de mais valioso, aquilo que Ele nos deu de mais precioso, de mais rico, que nós possamos multiplicar isso, para que quando Ele volte e venha prestar contas conosco, nós possamos entregar os talentos que Ele nos deu, as suas riquezas de forma multiplicada e devolver a Ele. O que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? O que você tem feito com as riquezas que Deus tem dado a você? Deus quer usar os seus talentos e os seus relacionamentos para alcançar vidas e trazê-las a Cristo. Deus ele espera isso de nós. Quando eu estou aqui nessa live, compartilhando conhecimento, compartilhando com você conteúdo bíblico, teológico, eu estou fazendo isso, eu estou compartilhando, multiplicando as riquezas de Deus. Ou seja, já não sou apenas eu que tenho essa riqueza, mas agora você também tem. Agora você também tem esse conhecimento. Você entende? Ou seja, Deus está esperando que eu e você multipliquemos aquilo que Deus nos entregou. E pode ter certeza que o que existe de mais precioso que Deus tem é o Evangelho. É a mensagem
da salvação. E Deus quer que nós multipliquemos isso. Terceira e última parábola. A separação dos bodes das ovelhas. Olha só que interessante. Fazendo uma análise de cima, panorâmica. Diz que Jesus falou que na sua vinda, Ele vai separar os bodes das ovelhas. Ele vai pegar um rebanho e vai fazer uma separação. E o que é que determina essa separação? Qual é o critério que Jesus usa para fazer essa separação? Ele fala assim, olha, primeiro ele vai dizer para aqueles que estavam à direita, as ovelhas. Vinde benditos de meu Pai, porque eu estava nu e vocês me vestiram, estava preso e vocês me visitaram, estava com fome e vocês me alimentaram, estava com sede e vocês me deram de beber, estava com frio e vocês me vestiram. Olha só, isso fala de um evangelho ativo, isso fala de um evangelho onde eu trabalho, onde eu faço algo pelo próximo. E depois dirão os que estiverem à esquerda. A esquerda, talvez para você seja desse lado, mas a esquerda, para mim é esse lado. Para os bodes, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Estava nu e vocês não me vestiram. Estava enfermo e vocês não foram me visitar. E aí eles vão perguntar, mas quando nós não fizemos isso? Quando vocês não fizeram isso a um dos meus pequeninos. Quando vocês não fizeram isso a outras pessoas. Quando vocês não agiram. Quando vocês não tiveram uma atitude. Não para ser salvo, mas porque vocês eram salvos. Ou seja, nossa prestação de contas vai ser também daquilo que nós deixamos de fazer. Vai ser daquilo que nós deixamos de agir. Vai ser também quando nós não tivemos uma atitude, uma ação em favor do próximo, em favor de outras pessoas. E eu quero, nessa tarde, terminar esse estudo, convocando você a cumprir o que Deus espera de nós. Que nós tenhamos um sentimento de amor por outras pessoas. Que nós usemos as oportunidades e as estratégias para falar dele a outras pessoas. Para que nós comecemos pelos nossos amigos e familiares. E para que nós usemos os nossos talentos e os nossos relacionamentos para alcançar pessoas e trazê-las a Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar com esse irmão, com essa irmã, que assistiu esse estudo até esse momento, até agora, e te pedir, Deus, nos ajude a praticar a Tua Palavra. Como diz a Tua Palavra em Tiago, Senhor, que nós sejamos ouvintes esquecidos, mas que nós sejamos praticantes da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a deixar de viver um cristianismo morno, sem vida, de apenas frequentar cultos, de apenas ir à igreja, de apenas, Senhor, ir ao culto no domingo. Não, isso não é cristianismo, isso não é relacionamento com Deus. O Senhor vai pedir contas daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos confiou. O Senhor vai pedir de nós contas, Senhor, daquilo que nós fizemos para o Senhor, de como nós alcançamos outras vidas e abençoamos outras vidas. Oh Pai, em nome de Jesus eu te peço, por cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão ouvindo essa mensagem agora, que o Senhor alcance o coração deles e que o Senhor levante um verdadeiro exército com disposição, Senhor, para fazer a diferença nesse mundo, começando por Jerusalém, por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Forte abraço. Olha só, próxima quinta-feira, dia 29 de novembro, eu quero te convidar para participar da segunda edição do Game Show da Bíblia. O Game Show da Bíblia. O que é o Game Show da Bíblia? É um jogo, uma brincadeira de perguntas e respostas bíblicas à la Show do Milhão. Lembra do Show do Milhão? Naquele formato onde você vai responder
uma sequência de perguntas bíblicas. Você vai poder testar os seus conhecimentos bíblicos e ainda poder levar muitos prêmios. A irmã Maria de Lourdes, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, semana passada, ela ganhou uma caneca personalizada, um porta-canetas, ela levou um livro e também uma Bíblia de estudo arqueológica aqui do Game Show da Bíblia. Então, vou fazer o seguinte, se você quiser maiores informações de como funciona o regulamento, eu fiz um PDF, eu fiz um e-book rapidinho, bem curtinho, trazendo algumas informações, tirando dúvidas e falando do regulamento do Game Show da Bíblia. Então coloca aqui nos comentários, eu quero. E eu vou te mandar esse PDF para você conhecer como você pode participar do Game Show da Bíblia. Então eu te espero aqui, quinta-feira, dia 29, às 3 da tarde, para o Game Show da Bíblia. Um forte abraço, graça e paz. Tchau, tchau.